Pronto, começou aqui a gravação. Então, vamos iniciar e vou fazer semelhante nos outros dois turnos que eu fiz ontem e hoje. Eu vou fazer uma boa parte, interrompo a gravação, dou uns 5 minutinhos e retorno para a segunda parte, certo? Alguns desses arquivos que a gente gravou de ontem para hoje eu já baixei. Então, logo logo eu vou disponibilizar aqui o link e vai ficar lá para vocês possam rever. Bem, agora, agora à tarde, é referente aos conjuntos numéricos, né? A gente vai fazer o uso da parte que a gente aprendeu de manhã, mas agora para os conjuntos específicos, são os conjuntos numéricos, que no final das contas são esses conjuntos que a gente trabalha, certo? São os conjuntos numéricos, são os conjuntos que a gente trabalha, certo? Então a gente começa com o conjunto dos números naturais, certo? Números naturais, a gente vai usar essa notação aqui, SN assim, ou às vezes o livro usa assim também, né? O que importa é que ele é um conjunto que é associado à contagem. Então, conjuntos naturais, ele vai ser o conjunto formado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Existe ainda uma questão de interpretação em relação aos naturais conter ou não o zero. Alguns livros vão considerar o zero como um elemento no conjunto dos naturais. Outros podem considerar a partir do 1. Por exemplo, nesse caso aqui do nosso livro, ele considera a partir do zero, os naturais. Mas essa é uma questão de interpretação, então não vai fazer isso não vai fazer grande diferença. Se você estiver usando o zero, você escreve o n a partir do zero. Se não, escreve a partir do 1. Então, isso fica fácil da gente entender. O que importa é que o conjunto dos naturais ele é um conjunto dos números que são sempre positivos, né? Você não tem número negativo aqui. São todos os números que você começa a escrever a partir do 1. Estão todos aqui, certo? E interessante que você pode, já com esses conjuntos, definir algumas operações, certo? A gente faz operações, essas operações são operações básicas de adição, e multiplicação, né? E ele vai gerar para a gente algumas propriedades simples, que a gente sempre usa, né? Vocês, no final da conta, já usou essas propriedades, mesmo que às vezes subconscientemente. Por exemplo, aqui, está aqui algumas propriedades que ele enumera. É a questão da associatividade da soma, né? O que é isso? Se você tiver três números, eu estou usando essas letras para representar números, mas é porque assim, desculpa, N. Quando nós queremos representar um elemento de um conjunto como esse, que é um conjunto infinito, os naturais é um conjunto infinito, certo? Então, um número natural, se você escolher um número específico, você exibe ele com tipo 3. 3 aqui é um número específico, ele é natural. 4, 1, 2, qualquer um que você pegar. Quando nós vamos expressar uma operação, uma propriedade que a gente vai usar dentro do conjunto dos naturais, a gente apenas representa ele usando um símbolo. Por exemplo, eu digo assim, seja A um número natural. Significa isso? Estou pegando um representante para todos os números. Eu não vou fazer isso com um número específico. Então você diz que esse A ele está dentro do conjunto dos naturais. Então se o A pertence ao conjunto dos naturais, ele é um desses elementos. Um, dois, três, quatro. Ele é um deles. Ele pode ser qualquer um. Ele pode assumir o lugar de qualquer um. O que ele quer dizer com isso é que ele é apenas um representante, ou seja, se eu fizer isso com esse A, dizendo que é natural, vai valer para qualquer um outro que eu quiser. Aí se você quiser, você especifica. Ah, pega o A igual a 1, pega o A igual a 3, mas normalmente ele usa essas letras aqui
apenas para especificar operações que você pode fazer dentro dos conjuntos. Então, isso é bem simples da gente entender isso. Então, ele define aqui essas propriedades, que a gente vai ver aqui agora, e dá nome a elas. Suponha que você tenha A, B e C elementos do conjunto dos naturais. Ele está dizendo que vale a associatividade da adição, né? A associatividade da adição quer dizer o que isso? Quer dizer que você pode associar a soma do jeito que você quiser. Você pode somar os dois primeiros, e o resultado somar com o terceiro. Se você preferir, você soma os dois últimos, B mais C, e o resultado com o primeiro. Então vai valer no final o mesmo resultado. Então, isso aí a gente chama de associatividade da adição, certo? E a propriedade associativa, ela vale para adição, certo? Outra propriedade que é simples é a comutatividade, ou seja, a soma é comutativa. O que significa isso? Está aqui do lado. Significa que dois números somados, a ordem não altera. Se somar o A mais o B, ou o B com o A, tanto faz. Então, isso aí vai dar igual. A ordem não interfere, tá certo? Ok? Então, continuando. Outra propriedade que os naturais vai ter dentro dos naturais é o elemento neutro da adição. Nesse caso aqui a gente precisa usar o zero, porque a, a, o elemento neutro da adição é aquele número que não altera a adição. Por exemplo, tem A mais zero dá o próprio A. Ou seja, esse elemento aqui é chamado de elemento neutro da adição. Ou seria, quer dizer que ele não muda a soma. Ele soma um A com o zero, vai dar o próprio A. Então ele é elemento neutro da adição. Então os naturais têm isso também. Outra propriedade é a associatividade, de novo, só que agora da multiplicação. Essas aqui são em relação à soma. Agora, em relação à multiplicação, também tem. Como assim a multiplicação? Se você tiver três números multiplicados, você pode multiplicar o primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro. Ou você repete o primeiro, multiplica os dois últimos. O resultado também continua igual. Que você fez AB vezes C, A vezes B vezes C. No final das contas, o resultado é o mesmo. Então, essa é a associatividade da multiplicação, ou seja, vale a propriedade associativa. Certo? A comutatividade da adição, a gente viu acima, era A mais B igual a B mais A. Ela também vale para o produto. Então, quer dizer o seguinte, que a comutatividade se multiplica A vezes B, é a mesma coisa de B vezes A. Então, a ordem não altera aqui. Tá? Dois números naturais, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Então, vale aí a comutatividade do produto. Temos mais duas coisas, que é o seguinte. Em relação ao produto, também existe um elemento neutro. Cuidado para não confundir o elemento neutro da soma com o do produto. O produto, o elemento neutro é o 1. Por quê? Porque A vezes 1 é A. Ou seja, multiplica qualquer número por 1, dá ele mesmo. Então isso aqui
a gente chama de elemento neutro da multiplicação. Ou seja, o 1 é esse elemento neutro da multiplicação, certo? Porque A vezes 1 é A, então ele não modifica o número. Essa última aqui, por fim, é a distributividade, ou distribuição da multiplicação em relação à soma. Você tem assim um A que multiplica, aí abre um parênteses, um B mais C. A distributividade, como o nome mesmo diz, você vai distribuir. Esse A vai multiplicar o B, A vezes B. Repete mais. E esse A vai multiplicar o C, A vezes C. Então ele distribuiu o A com B e com o C. Então vale também, certo? Ó, vou colocar aqui alguns exemplos numéricos para a gente visualizar isso, tá? Então vamos ver os exemplos dessas propriedades, tá? Vou colocar aqui alguns com números, apenas para a gente ver. Isso daqui. Associatividade da soma. Você soma 2 mais 7 mais 1. Isso aqui dá quanto? 2 e 7, 9 mais 1, 10. Se eu somasse 2 mais 7 mais 1, também daria 10. E 7 mais 1 é 8, 2, 10. Ou seja, isso é igual, né? Somando assim, ou somando assim, dá o mesmo resultado. Associatividade, produto, por exemplo. Pegar aqui o 3, que multiplica o 2, que multiplica o 4. Então aqui é 3 vezes 2 vezes 4. Se você fizer aqui, fica 3 vezes 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Se você fizer primeiro 3 vezes 2 vezes 4, também não altera. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, resulta no mesmo resultado. 3 vezes 2 vezes 4 igual a 3 vezes 2 vezes 4. Então, vale aí a associatividade do produto. Tá certo?
distribuibilidade do produto em relação à soma. Pega aqui o 2 vezes 3 mais 4, por exemplo. Isso aqui, você pode fazer assim. Esse vezes esse vezes aquele. 2 vezes 3, mais 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então dá 14. Perceba que dá no mesmo, né? Ó, se você fizesse assim, vou somar o 3 e 4, 7. 2 vezes 4, 2 vezes 7, 14. Então, mesmo resultado. Você pode distribuir. Então, não tem nenhum problema. Certo? Então, aí são alguns exemplos de que você pode naturalmente usar essas propriedades no decorrer das contas, certo? Você pode fazer isso aí de forma muito simples. Só respeitar cada uma das propriedades que você vai, ao final, obter os resultados corretos. Tá certo? Vamos passar agora para um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é o seguinte, a gente viu agora há pouco os naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, aí vai. Os inteiros, Z, símbolo aí, um Z. Os inteiros, ele pega todos os naturais e pega eles com sinal negativo. Então ele pega todos os positivos que já estão aí e junta também com os mesmos números com sinal negativo. Que os números podem ser negativos também, né? Então você vai ter aqui, ó, 0 bem no meio, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui à direita, e à esquerda você tem os mesmos números, só que com sinal negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. Quanto mais para a esquerda a gente for aqui, menor é o número. E quanto mais para a direita a gente for aqui, maior é o número. Né? Se a gente fizer uma reta, né, uma seta aqui, o zero vai estar no centro. À direita fica os valores positivos, à esquerda os negativos. Quanto mais para a direita o número for, maior ele é. Quanto mais para a esquerda ele for, menor ele é. Certo? Aí aqui ele faz aqui umas observações, que eu vou destacar também, é o seguinte. Se você pegar o conjunto dos inteiros e pegar só os positivos, ele vira os naturais. Sim, porque Z só com os positivos fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele acaba se tornando igual, porque viram os mesmos elementos. Então você pode colocar nessa igualdade. Então os inteiros positivos, eles coincidem com os naturais. Certo? O conjunto dos inteiros não negativos é esse aqui, né? Porque ele diz assim, isso aqui é positivos, mas só como tem o zero, ele chama de não negativos, por conta do zero. Porque assim, o zero, ele não é positivo. Só é o 1, 2, o 3. Mas como tem um zero aqui, você não pode dizer que esse conjunto é todo mundo positivo. Lembra da aula de ontem? Para todo, né? Você não pode dizer que para todo elemento que está nesse conjunto ele é positivo. Não pode porque tem só um aí que não é. Mas você não pode dizer que é para todos. Se falta um, você não pode dizer que vale para todo. Então, nesse conjunto aí, não é todo mundo que é positivo. Tem um elemento que não é positivo, que no caso é o zero. Certo? Então, tem que ter também esse cuidado de observar que, por conta de ter esse positivo, aliás, esse que é zero, ele não diz que o conjunto é positivo, ele diz que são conjuntos não negativos. Professor, só uma pergunta. Sim, O zero, ele não é neutro, não? sim, o zero ele é um número sem sinal.
É justamente isso que eu estou falando. Quando você coloca o Z mais e coloca o zero dentro, você está dizendo que esse conjunto aí é o conjunto formado por números não negativos. Ou seja, por quê? O zero é negativo? Não. Então ele é não negativo. Mas ele não é positivo também. Por isso que esse conjunto aí eu não vou dizer que eles são os inteiros positivos. Eles são os inteiros que não são negativos. Entendeu? Sim, eu já entendi, já, obrigada. Do mesmo jeito, eu posso definir os inteiros não positivos. Mesma coisa. Suponhamos que eu fizesse assim, ó. Z, tá aqui, ó, Z menos. Só que eu coloquei o zero no meio. Eu deixei o zero. Pergunta fácil, simples. Tem número positivo aqui? Não, não tem. Então esse conjunto aqui são o conjunto dos números não positivos. Se eu perguntasse quem são os inteiros só positivos, positivos sem o zero, eu vou colocar aqui uma estrela. O que é essa estrela que ele põe? É para dizer que vai tirar o zero. Então no caso aqui ele começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai. Agora sim, eu posso dizer que todos aqui são positivos, porque o zero não está mais aí. Mesma coisa se eu fizer o z menos e o asterisco. Eu vou tirar o menos, o zero vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esses números aqui são todos negativos, então eu posso dizer que o conjunto é formado por números negativos. É isso. Vou apagar um pouquinho para a gente prosseguir. Bem, continuando, continuando aqui, o livro ele destaca uma propriedade que agora a gente pode colocar pelo fato de ter os inteiros. Antes, sem os inteiros, a gente não podia fazer, mas agora com os inteiros a gente pode, que é a existência do elemento oposto. O que é o oposto? É aquele outro número com sinal trocado. Por exemplo, se você pega o número A, ele é positivo. Se você colocar menos A, ele é negativo, ou seja, você trocou o sinal, certo? Então, esse elemento, ele chama-se de simétrico ou oposto, né? Então, o A com mais ou menos A dá zero, porque ele, com o oposto dele, se anula, certo? Então, eu tenho o A, existe nos inteiros o menos A. Aí, essa existência do simétrico só existe nos inteiros, né? Ou seja, o menos A está em Z, quando o A está em Z. Porque, se você for ver lá nos naturais, a gente viu que os naturais só número positivo. No máximo 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar o 2, eu não tenho nenhum número natural que quando eu somo com 2 dá zero. Não tem. Se você somar com menos 2, aí sim dá zero. Só que menos 2 não é natural, que ele não está aqui.
Por isso que precisou você pegar a parte negativa para poder definir essa operação. Porque os inteiros ele pega tanto positivo quanto negativo. Então, sempre que você pegar o número A, existe o menos A. De tal forma que a soma de 1 dá o zero. Então, a gente pode entender a subtração A menos B como sendo a soma do A mais o simétrico do B. Certo? Você tem dois números, você tem A e tem B. Como eles são inteiros, todos os dois têm oposto. Existe o menos A inteiro, existe o menos B inteiro. Então, eu subtrair o A com o B é a mesma coisa de somar o A com mais o menos B. Afinal das contas, é isso que você está fazendo. É uma soma de um número com o simétrico do outro. Outra coisa interessante e também fácil da gente entender e visualizar é quando a gente leva eles para a reta. O que significa esse oposto? Significa que tanto um quanto o outro, ou seja, eles estão à mesma distância da origem. Então, você imaginar o seguinte, tem aqui a reta, certo? Essa seta aqui tem o zero. Se você colocar o número A aqui, essa distância, o simétrico dele tem que estar à mesma distância do zero. Ou seja, esse pedacinho aqui tem que ser igual a esse aqui. Ou seja, eles têm a mesma distância da origem. Por isso que eles são simétricos. Como se aqui fosse um espelho aqui que refletisse esse aqui no centro e esse aqui no centro. Então as distâncias são as mesmas. Então é isso que acontece. Aqui, ó, por exemplo, na seta embaixo, ele coloca o simétrico de alguns números. Ó. Ele coloca o zero, aí tem o 1, do outro lado menos 1. O 2, menos 2. 3, menos 3. 4, menos 4. Então, todos esses números aqui, eles têm os seus simétricos aqui do outro lado. Tá certo? Ele define algumas coisas, eu não preciso falar exatamente todos os exemplos. Aqui ele está definindo o conjunto dos divisores de um número. Isso aqui a gente já sabe. Ele coloca os números que dividem o B. Ele está querendo saber os números que são os divisores de B. Ou seja, quando você vai dividir o B, ele quer saber se existe um número, certo? Chamou de C, tal que quando você multiplicar o C vezes A, dá igual a B. Né? Então, quando isso acontece, ele é um divisor. Exemplo, o que ele está dizendo aqui? Que o 2 divide o 12, é um divisor de 12. Por quê? Se você calcular os divisores de 12, aqueles números que dividem o 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, qualquer um desses aqui é um divisor do 12. No caso, o 2 é, ó. O 2 é um divisor de 12. Porque 12 é 6 vezes 2. Então, 2 é um divisor de 12. 3 também é, porque o 12 é 3 vezes 4. O 4 também é, se você quiser, porque 12 é 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. O 6 é divisor, porque ele é 6 vezes 2. E todos esses são divisores. Por que o 1 é? Porque 1 é 12 vezes 1, ou 1 vezes 12. Do mesmo jeito o próprio 12, porque o 12 é 12 vezes 1. Então, todos os números que você pode colocar dessa forma, esses aqui são os divisores dele. Está escrito aí. Tá certo? Ele bota mais algumas coisinhas, né? Ele explica mais alguns, como por exemplo os múltiplos, né? Quando você fala de divisor, normalmente você fala de múltiplo. Múltiplo é quando você conta aquele conjunto em quantidades iguais, por exemplo, os múltiplos de 2. O zero é múltiplo de todo mundo, então você coloca aqui zero. Aí o 2 é um múltiplo, o 4, você vai contando de 2 em 2. Então 2, 4, 6, 8, 10. Por que ele coloca com mais e menos?
Porque os com sinal de menos também são. Então você pode colocar mais e menos em todos. Aí é simples você perceber. Por exemplo, o 10 é múltiplo de 2, porque ele é 2 vezes 5. Aí se eu colocasse o menos 2, o 10 é menos 2 vezes menos 5. Que aqui se você coloca menos nesse, continua dando 10. Menos 2 vezes menos 5 dá 10. Então 2 vezes 5 também dá 10. Então tanto 2 quanto menos 2 é um divisor de 10. Logo, 10 é múltiplo de menos 2 ou de 2. Se você quiser, pode, se você preferir, pode dizer também que o menos 10 é múltiplo de 2. A questão é que o múltiplo é só você pegar aquele número e ver se ele divide pelo outro. Os múltiplos de 2. Então, são todos os números que são divisíveis por 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aí vai, todos os números pares. Múltiplos de 3, você vai contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, os divisores deles são aqueles números que vão dividir esses múltiplos. Então, você aí tem uma relação direta entre múltiplos e divisores. Certo? Ok, vamos continuando. Passando aqui à frente, a gente tem o conjunto. Ops, deixa eu voltar aqui para a tela. Passando aqui à frente, nós temos o conjunto dos números. Um conjunto, vamos dizer assim, maior do que o que a gente viu até agora. Vamos pegar o conjunto dos números racionais. Né? O que caracteriza os conjuntos dos números racionais? É o seguinte, nós vimos até aqui que os números que a gente escreveu, eles não tinham vírgula, né? Eram números que a gente chama de inteiros. Ou seja, são números que você não, não separa ele em parte inteira e parte decimal. Ou seja, não tem número com vírgula, certo? Quando você pega uma divisão de um número e faz a divisão e gera uma vírgula, aí esse número já não é mais um número inteiro, a gente chama, né? Inteiro é porque ele não se dividiu. Então, assim, dado o número Q, suponhamos que esse número Q não seja nenhum e nem seja menos um. Ou seja, suponhamos que esse número seu que você pegou Q nem é um nem é menos um. Então, o inverso dele não é inteiro. Ou seja, se você pegar 1 sobre Q, esse número, ele não está nos inteiros. Claro, né? Vamos pegar um exemplo. Pega um Q aí que não seja nenhum nem menos um. Vou pegar o 2, que é mais fácil. Se eu fizer o inverso, ou seja, 1 sobre Q, vai dar quem? Vai dar 1 sobre 2. Esse número não é inteiro. Realmente não é. Se nós fizermos a divisão, 1 sobre 2 dá 0,5. Né? Pega uma calculadora aí, você faz. Se não souber fazer na calculadora, tem que relembrar aquelas divisõezinhas assim, ó. Quando um número daqui é... Opa, desculpa. Aqui é 1, 2. Quando o número daqui é menor do que o desse, você põe um zero e uma vírgula, um zero aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Agora 10, 0. Acabou a divisão. Então o resultado deu 0,5. Tá aqui. Então esse número aqui ele já não é um número inteiro. Se você for representar lá na seta, na reta, tem aqui 0, tem aqui 1. Ele está entre 0 e 1. Está bem no meio. Então esse número aqui é um meio, ou metade
Ele é uma metade da distância de 0 e 1. Então ele é um número que não é mais inteiro. Então esses números aí são chamados de números racionais. Então, como é, no geral, um número racional? No geral, um número racional é uma fração, só isso. É um número P sobre Q. Só que a gente tem que ter só atenção que às vezes a gente pode pegar um P sobre Q e ele ser uma falsa fração. Como assim uma falsa fração? Teria essa fração falsa. Se você vai olhar, se por acaso não é possível dividir o P pelo Q de forma que dê um resultado exato. Ponhamos. Ponhamos que eu pegue aqui um P igual a 4 e Q igual a 2. Se eu montar o P sobre Q, vai dar 4 sobre 2. Isso não é uma fração, é o que eu chamei de uma falsa, né? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui não dá exato. Quando você divide 4 por 2, dá 2. Então não é fração. Ele está escrito assim, um sobre o outro, mas ele não é uma fração. Isso aqui é apenas uma divisão. E essa divisão deu exata. Então, ele não é um número irracional, ele é o 2. E o 2 é natural, o inteiro. Né? Então, os números racionais eles vão ser caracterizados por uma fração, ou seja, eles são os números da forma P sobre Q, só que com a seguinte condição. O Q, ele não divide, né? Ele não é um divisor do P. Aí gera uma fração de verdade. Como, por exemplo, a gente chamou aqui 1 e 2. A gente sabe que o 2 não divide o 1. Então, quando a gente dividir, que não vai dar mais um número inteiro. A gente viu que deu 0,5. Precisou disso aqui. Aqui a gente chama de número decimal. Isso a gente chama de uma fração irredutível, ou seja, uma fração que não dá para reduzir. Você não divide mais. Ela só pode ser dividida se for gerando uma fração. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente chama de uma fração própria, ou seja, uma fração que realmente é fração. Ela não é uma fração falsa, né? Ela não é uma aparentemente fração. Porque se você consegue dividir, ele não é uma fração, certo? Vamos ver aqui algumas propriedades. Aqui umas propriedades e vocês precisam entender bem essas propriedades, porque assim, se vocês têm dificuldade nessas coisas básicas aqui, tem que treinar, certo? Tem que treinar bastante essa parte se tiver dificuldade, senão vai seguindo. Sim, mas mesmo que tenha ou não tenha, tem que ficar treinando. Mas quem tiver dificuldade tem que treinar mais ainda. Que é onde está. Começa as operações que envolvem número com fração, é quando começam as dúvidas. É quando os alunos começam, alguns, né? Começam a ter alguma dificuldade. Porque vai acontecer de pessoas que de repente não lembram mais como é que soma uma fração. Não lembram mais como é que faz essas operações. Então vamos rever aqui algumas coisas. Primeiro é a igualdade entre as frações. Eu tenho uma fração do tipo A sobre B e C sobre D. Se eu tiver uma fração desse tipo, uma igualdade, A sobre B igual a C sobre D, é simples você perceber o seguinte: sempre que tem uma igualdade, esses extremos aqui a gente pode multiplicar. A gente chama isso aqui de extremos e meios, ou essa regrinha aqui, ó, que o da ponta daqui com o daqui multiplica, e o daqui também. Isso é cruzado aqui, você faz um X. Exemplo. 1/2, 3/6. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 3 também é 6. Vale, né? Então, isso aqui tá ok. Se eu colocasse 7 sobre 2
e 1/3. Isso aqui é falso. Por quê? 7 vezes 3 é uma coisa e 2 vezes 1 é outra. 1 vezes 2, 7 vezes 3, 21. 1 vezes 2, 2. São diferentes. Né? Então, não vale. Então, tem aí essa primeira definição, que é a igualdade entre as frações. Vale a pena aqui a gente mencionar o seguinte: lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando muito esses exercícios, questões e tudo, vale a pena descobrir às vezes qual o número que falta para poder a igualdade ser verdadeira. Por exemplo, suponhamos que eu tivesse colocado assim, ó, x sobre 2 e aqui 3/6. Aí isso aí viraria o seguinte: qual o valor que esse x teria que ter para que dê verdadeiro? Só você olhar. Aqui ficaria 6 vezes o x e aqui ficaria 2 vezes 3, 6. Então, qual o número que eu multiplico com 6 para dar 6? Fácil. X teria que ser 1. Ei, professor, teria como o senhor aumentar mais o volume? Que tá dando interferência aqui, tá saindo bem baixinho. Eu não sei, porque assim, o volume aqui é constante. Eu não tenho como fazer a alteração do volume, entendeu? Talvez seja o seu computador. Alguém tá com esse problema? Eu posso talvez falar um pouco mais alto, botar o microfone um pouco mais próximo aqui, mas como quiser aí. É. Colocando o microfone mais próximo. Será que melhorou alguma coisa? Melhorou. Ok, então. Professor, tem como o senhor explicar de novo essa questão aí? Sim. Nós estamos falando de igualdade entre frações, certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui de que quando você tem uma igualdade assim, ó, A sobre B igual a C sobre D, você multiplica essa ponta por essa e essa por essa, fazendo um X. A vezes D tem que ser B vezes C. Se for verdadeira a igualdade, né? Então, aí eu perguntei aqui nesse exemplo aqui à direita, quem é que esse valor de x tem que ter para que isso seja verdadeiro? Fazendo aqui você vê 6 vezes o x, 6 vezes o x, 2 vezes 3. 6 vezes x, 2 vezes 3 é 6. Qual o número que eu tenho que multiplicar o 6 para que dê 6? Fácil, né? Isso tem que ser 1, né? 6 vezes 1, 6. Certo? Alguém com o microfone aí ligado. Alguém com o microfone ligado e está dando interferência. Alô, é Geraldo. Seu microfone está ligado e está interferindo. Pronto. Pronto, vamos continuar. Todo mundo entendeu aí que o 1 é o número que faltava para poder dar igual, né? Sim. Pronto. Tranquilo. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer aqui no meio.
suponha que eu coloco aqui um 4, aqui um 3. Ei, professor, e por que é 4 terços? Não, eu estou criando um exemplo. E eu, Estou criando um exemplo. eu tentando, lendo aqui, procurando. Não, estou tentando criar um exemplo aqui. Eu vou procurar outros números aqui. Vamos lá, esse aqui, por exemplo. Quem seria o x aqui para que fique igual? 3. O próprio 3, né? Porque já está 4 sobre 3 e 4 sobre 3. Se você fizer assim, fica 4 vezes 3 e 4 vezes x. Então, 4 vezes x igual 4 vezes 3. Se esse x aqui for 3, fica igual, né? Então, x igual a 3 resolve. Certo? Bem simples, né? Mais um exemplo. Quem seria o valor do x aqui para que nós tenhamos uma igualdade aqui? Você vai 2 vezes x e 4 6. vezes 3. 12. Então, x igual a 6. Certo? Tô bem tranquilo, né? Mas, posso colocar esse x em qualquer canto, assim. Vou colocar aqui, assim. Por exemplo, vou colocar assim. Quem é que seria o x para que seja igual? Mesma lógica. 3 15. vezes 3 vezes x. 5 vezes 9. Então, dá 3 vezes x. 5 vezes 9 é 45. Então, x aqui em 15. Perceba uma coisa, quando você chega nessa parte aqui, ó, 3 vezes x é 45. É a mesma coisa pegar o 45 e dividir por 3. Dá 15. Do mesmo jeito que foi aqui desse lado direito, ó. Quando eu fiz No x caso, vezes x, professor, se eu colocar embaixo assim, x é igual a 45 dividido por 3 também pode. sim, é E isso o senhor fez é isso que a direto, gente né? faz. Sim, é isso que a gente faz. Isso aqui é só para vocês entenderem que, no caso, quando você chega na operação do produto, o inverso, se você encontrar o número que falta, você faz o inverso, você divide, né? Deixa eu apagar aqui. Tá, então, todo mundo entendeu que quando tiver uma igualdade de fração, você pode multiplicar em x. Você pode multiplicar, a gente chama isso de extremos pelos meios, extremos e meios. Você multiplica as pontas, né? O A com o D, o B com o C. Então isso aí todo mundo já entendeu, né? Então vamos passar para uma outra coisa. Então vamos fazer devagar para que entenda.
Agora vamos somar. Se eu tiver uma fração AB mais CD. Ixi, agora vamos saber o que é que vocês vão entender, né? Você tem aí agora duas frações, vai ter que somar. E aí, como é que faz? Aqui eu vou ter que fazer vários exemplos, porque aqui a gente tem que praticar isso aqui, que eu já presumo que algumas pessoas podem ter dificuldade. Eu vou até levar aqui para um espaço que tem mais, um lugar que tem mais espaço. Melhor, acho que é melhor abrir a lousa, né? Deixa eu usar a lousa que é mais espaçosa. Parar aqui. Vou colocar aqui na lousa. Pronto. Vamos aqui. Vamos começar com os exemplos mais fáceis possível, né? Porque assim, nossa meta aqui é descobrir como a gente soma essas frações, assim. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? Se vocês têm algum livro aí, vocês vão ver o seguinte, que ele, quando você tem essas frações, do jeito que está aí, normalmente, muito normalmente, vai dar o seguinte. Você multiplica os dois de baixo, certo? Aqui vai ficar A vezes D, mais, e depois vai ficar B vezes C. Mas eu vou mostrar por que é isso, tá? Nós vamos tentar entender por que é isso aí. Tá certo? Nós vamos tentar entender por que é isso. No geral, você tem o seguinte. Esses denominadores, você vai ver se eles têm fator em comum. A gente chama o cálculo do mútuo MMC, por exemplo. Vamos supor aqui 1/2 mais 1/3, certo? Pela essa expressão que ele está dizendo aqui, né? A gente já poderia até calcular quem é esse valor. A gente já poderia calcular. Seria o 2 vezes 3, certo? Aí em cima ficaria 1 vezes 3, mais aqui, que é assim, ó. Aqui o 1 é o A, o B é o 2, o C é 1 também e o D é 3, certo? Então aqui ficaria 2 vezes 1. Então ficaria 1 vezes 3, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. Daria 5 sobre 6. Vamos entender por quê, né? Que é o seguinte, quando os denominadores, isso aqui é o chamado numerador, né? Que esqueci de dizer, tem uma fração, o que está em cima a gente chama de numerador. E o de baixo, de denominador. Então veja só, vou fazer aqui uma ilustração, um gráfico de pizza. 1/2 seria isso, é metade, né? Você pegou essa pizza aqui, você pegou a metade dela, então isso é 1/2. Essa 1/3 você divide em 3. Opa. Tá muito bem feito não, mas tem 3, né? Vamos pintar um aqui. Ele quer saber o que é que dá
se nós somarmos metade dessa daqui com 1/3 dessa. Ele está dizendo que dá 5/6. O que seria 5/6? Seria a gente pegar a pizza, dividir em 6 pedaços. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 5/6 é nós pintarmos 5 de 6. Ou seja, ele está dizendo que se nós juntarmos esse com esse, vai dar um desenho igual a esse. Certo? Se a gente juntar esse com esse aqui, vai dar um desenho igual a esse. Vamos tentar ver se é isso mesmo, né? Se você olhar os desenhos, certo? E juntar os dois, você vai perceber que realmente sim. Porque, ó, esse 1/3, ele pegou aqui 3 pedaços iguais e pintou um todo. Esse aqui pegou um pedaço e pintou a metade. Quando você vai somar, você percebe que os pedaços não são do mesmo tamanho. Esse dividiu em 2, esse dividiu em 3. Eles não são do mesmo tamanho. Aí esse é o problema. Como é que a gente faz para transformar a divisão em um denominador comum? Ou seja, num denominador comum. Aí existe um negócio chamado múltiplo comum. Opa. Múltiplo comum. Você vai ter que pegar um número que seja múltiplo de 2 e 3. E normalmente você pega o menor. Quem são os múltiplos de 2, por exemplo? A gente já viu. 0, 2, 4, 6, 8, 10, assim vai. Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12 e assim vai. Claro, nós estamos querendo pegar um múltiplo que não seja 0, porque o 0 não vai servir. A gente quer dividir em pedaços iguais, a gente vai dividir em 0. Qual é o primeiro múltiplo de 2, que também é múltiplo de 3? Ó, o 6, ó. Tá aqui e tá aqui. Então quer dizer que o menor múltiplo de 2 e 3 é o 6. Então qual é o certo? É você dividir a pizza em 6 pedaços. Então você vai dividir a pizza lá em 6, que nem eu fiz aqui. Porque ela é o MVC de 2 e 3. Aí como é que você sabe que você vai pintar 5? Por que eu sei que eu vou pintar 5? É só você fazer o seguinte. Se 6 é múltiplo dos 2, então eu vou dividir o 6 por 2 e por 3. Se eu dividir o 6 por 2, dá quanto? Dá 3, né? Se eu dividir o 6 por 2, dá 3. Põe o 3 aqui. Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Põe o 2 aqui. Então eu somo 3 com 2, 5. E repito o 6 embaixo. Então dá 5 pedaços dos 6. Certo? Então é isso aí. É você fazer operações com essas frações onde tem 1 sobre o número. 1 sobre o número. Certo? Eu vou fazer mais um exemplo. Estou só olhando aqui os comentários. Ok. Fazer outro exemplo. Vou pegar aqui 1/4 mais 1/5.
Você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai pegar o múltiplo comum de 4 e 5, certo? Na prática, nós vamos ver aqui como é que faz. Eu estou fazendo do jeito assim mais lento, mas na hora de você fazer no dia a dia, você faz isso mais rápido. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, e aí vai. Reticências. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, e aí vai. Quem é o menor múltiplo de 5, 4, 5, sem contar o zero, né? Aqui você não quer o zero. Aqui, ó, tem o 20, que nenhum desses, ó, 4, 8, 12, 16 está aqui, nenhum deles. O primeiro deles é o 20, né? Significa dizer que o MC entre eles é 20. O que é que você faz? Divide o 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5, põe aqui. 20 dividido por 5 dá 4. Por 5 dá 4, põe aqui em cima. Aí fica fácil. 5 mais 4, 9. Repete o 20. Certo? Na prática, a gente pode fazer assim, esse MMC. A gente põe assim eles do lado, um e o outro. Aí passa um traço. Aí você vai dividir esses números. Por exemplo, você pode dividir por 2. Sempre tenta por 2. Quanto é 4 dividido por 2? Você põe o 2 aqui e repete o 5. 2 e 5. Como o 2 ainda dá para dividir por 2, você deixa o 2 aqui. Então, 2 por 2, 1 e repete o 5. Agora a gente só pode dividir o 5 por 5. Então, 5 por 5, 1. E repete esse 1. Aí termina aqui quando dá 1. Passa um traço aqui e multiplica esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, essa é a forma que a gente tira o MMC na prática. Tá certo? Vou fazer mais um exemplo. Um sexto mais um terço. Certo? Vamos fazer o MMC como eu fiz aqui, desse jeito. Tá? Fazer aqui 6 e 3. Passar um traço. Por 2. Dá um 3 e repete o 3. Por 3 dá 1. Isso dá 1. Já acabou. 2 vezes 3, 6. Então o MMC deu 6. 6 por 6, 1. Põe 1 aqui em cima. 6 por 3, 2. Põe o 2 aqui. 1 mais 2 dá 3. Repete o 6. Então você terminou aí e encontrou a fração. 3 sobre 6. Lembrando depois, nós vamos ver que essas frações, às vezes elas podem ser reduzidas. Né? Às vezes você pode ir diminuindo. Tá? Diminuindo como? Às vezes os números são grandes, dá para simplificar, que é o que a gente chama. Pode pegar e deixar aquele número ainda menor. Nesse caso do 3 sobre 6, a gente sabe que a gente pode simplificar. Mas não vou falar disso agora não, depois eu menciono. Vamos fazer mais exemplos que é para fixar. Um quarto. Nono. 4 e 9. Põe o 4 aqui, o 9. Traço. Por 2. Dá 2 e repete o 9. Por 2. Dá 1, repete o 9. Esse 9 é divisível por 3. Então repete 1, dá 3. Por 3 dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Vou aqui o 36. 36 dividido por 4 dá 9, né? Porque 36 por 4 é 9, 9 vezes 6, 34. Dá um 9 aqui. 36 dividido por 9 dá 4. Põe 4 aqui. 9 com mais 4, e somando 9 com 4, dá 13, né? E repete 36. Então a fração deu 16, 13 sobre 36. Então é isso.
Vou colocar mais um exemplo. Bem, aqui eu vou fazer um truquezinho simples. Não é truquezinho, só para vocês entenderem uma coisa. Eu já vou dizer que dá 8. Não sei se vocês vão entender. Alguns aí vão entender. Por que eu já posso dizer direto que é 8? Se alguém souber, pode falar. Porque é o seguinte. Você pega o maior. No caso aqui, o 8 é múltiplo de 4. Porque 2 vezes 4. Professor, deu interferência, a gente não escutou. Espera aí. Acho que foi a internet minha, eu acho. Eu já vou voltar aqui. Eu tinha perguntado por que que eu consigo logo descrever direto por que que é 8. Aí eu estou dizendo o seguinte. Sempre que um desses números é múltiplo do outro, você pega o maior deles. Então, no caso aqui tem 4 e 8, 8 é múltiplo de 4. Então, você já pega o 8, que é o maior. Então, você precisa fazer a conta aqui do lado, não. Mas suponha que você queira fazer. Também não tem problema, você pode. Você põe aqui o 4 e o 8, 8 por 2. Dá 2, e aqui dá 4. Por 2 dá 1, e aqui dá 2. Por 2, aqui dá 1, e aqui dá 1. 2 vezes 4, 2 vezes 8. Você só vai comprovar que realmente dá 8. Mas para você ganhar tempo, se você não fizer, você pega sempre o maior, quando ele é múltiplo, né? Aí vamos lá. O 8 dividido por 4, 2. O 8 dividido por 8, 1. 2 mais 1, 3 sobre 8. E acabou. Certo? Então, assim, somar essas frações não é difícil. Se você se habituar a fazer esses exemplos, você vai entender. Só que eu vou modificar daqui a pouco os exemplos. Por quê? Eu coloquei vários exemplos aí, onde eu fiz uma fração do tipo um sobre um número mais um sobre o outro. Agora eu vou fazer os números um pouco diferentes. Tipo assim, eu fiz assim, né? Um sobre. Que é assim. Eu fiz um sobre um número mais um sobre o outro número. Aí a gente viu que tem que tirar o MMC entre os dois, de A e B, e quando divide, joga aqui em cima. Mas e se aqui e aqui não for um? Se aqui não for um e nem aqui for um? Modifica? Muito pouco, quase nada. Mas a modificaçãozinha tem que ter atenção. Vamos ver aqui os casos. Vou ver aqui outra página. Fazer exemplos semelhantes. Vamos dizer agora que é o seguinte. Eu tenho 2 terços mais 3 quintos. Perceba que agora não é 1 sobre 3 nem 3 sobre 5. Mas a ideia é bem parecida. A ideia é basicamente a mesma. Geometricamente, nós estamos fazendo a mesma coisa que daquela vez. Nós estamos pegando, se for pensar em termos do gráfico de pizza, você está dividindo aqui a primeira em 3 partes. Então você está pegando 2 partes de 3 e a outra você está dividindo em 5 e está pegando 3 em 5. Suponhamos aqui, deixa eu ver. Não sei se eu consigo desenhar assim pedaços. Ficou mal feito aqui, ficou 4.
3, 4, 5. Eu estaria pegando 3 aqui de 5. Aí ele está querendo somar 2 terços, 3 de 5. No final, nós vamos ver que vai ter uma pizza que eu vou fatiar em vários pedaços. No caso, eu vou fatiar em 15 pedaços. E vou contar a quantidade que vai gerar em cima sobre de baixo. Mas, como a gente estava fazendo lá no outro caso, é bem simples a gente entender isso se a gente se basear no MMC. Então, a gente usa a mesma técnica. Coloca aqui o traço. Vamos tirar um MMC de 3 e 5. É fácil também a gente perceber o seguinte, que quando os dois números são primos, ou primos entre si, ou seja, eles não têm nenhum divisor em comum, ou não tem divisor comum entre 3 e 5, eles não têm divisores comuns. O MMC é o produto deles. Se eu fizer aqui por 3, dá 1, repete o 5. Por 5, dá 1, dá 1. 3 vezes 5, 15. O que é que muda em relação àquele que tinha um 1? É aqui, ó. Quando você divide o 15 por 3, a gente sabe que 15 por 3 dá 5, né? Só que você não pode colocar o 5 sozinho aqui. Você põe o 5, mas só que já tinha um 2, ó. Então fica 2 vezes 5. Mais 15 dividido por 5, sabe que é 3. Põe o 3 aqui. Só que já tinha um 3 aqui, então fica 3 vezes 3. Aí aqui você resolve. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, Mas se 9. fizer também direto, não fica errado não, né, professor? 10 mais 9, só um minuto. 19 e aperta 15. Eu não sei o que é o direto que você está falando. O direto é É assim. porque eu fiz 15 dividido assim, por ó. 3, 5. Não, eu entendi. Se você faz assim, ó, 3 quintos, vamos supor, aqui eu vou fazer mais rápido. O MMC é 15. Isso. 15 dividido por 3 dá 5. Aí você pode 5 fazer vezes logo 2, direto. 5 vezes 2, 10. 10. Aí eu fiz desse jeito. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Claro que é a mesma coisa. É só estou fazendo devagar para que fique fácil para quem não entendeu. Uhum. Né? Para quem não entendeu, por que no outro não colocava esse número? Porque não tinha, era 1. Entendeu? Se fosse 1 sobre 3 mais 1 sobre 5, então o MMC é 15. 15 por 3 dá 5. Como o número que está aqui é 1, multiplicando, ó, 1 vezes 5, então não precisa colocar esse 1. Por isso que eu não colocava, eu colocava só o 5. 15 dividido por 5 dá 3. Eu coloco aqui. Não precisa colocar o 1 vezes 3, porque 1 multiplicado pelo próprio número sempre é ele mesmo. Então fica fácil. É só somar e colocar aqui o resultado. Então não tem nenhum mistério. É bem tranquilo, tá certo? Sem mais. Vou agora fazer um exemplo para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer aí e vão me dizer o resultado. Vou dar uns minutinhos, vocês façam aí, tá? Quando terminar, vocês podem dizer quem foi o resultado aí, pode digitar, pode falar. Deixa aí o resultado, eu Pronto. faço, a gente confere, tá bom. Da... Não fala não, para deixar os outros fazerem. Professor, Ai, aguarda só um pouquinho, eu tô fazendo. Alguns já estão colocando aqui o resultado. Os que não fizeram, façam aí para ver se confere.
Enfim, pronto, vamos fazer. Alguns já fizeram aí, estão dizendo que o resultado dá 17 sobre 24. Bora lá. Coloco o 8 aqui e o 6. Por 2. 4, 3. Por 2. 2, 3. É, Dá 17 por 27, né? Por 24, não. como é que é? O resultado embaixo é 17 sobre 27, não é 24. É 17 Certo. sobre 27 avos. Tudo bem, eu estou só dizendo que alguns estão colocando a resposta. Vamos ver agora, né? Então, coloquei aqui o 8 e o 6. Divido por 2. O 8 por 2. Deixa eu começar de novo. Por 2. Então, o 8 por 2 dá 4. 6 por 2, 3. 4 por 2 dá 2. Repete o 3. Por 2, que dá 1. E repete o 3. Por 3 dá 1. Que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2, 3. 24. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é 24. Então você faz o traço aqui, põe o 24. 24 você vai dividir por 8. Sobra 3. Dá 3, né? Que 3 vezes 8 é 24. Só que já tem esse 3 aqui, então você multiplica. 3 vezes 3. Mais 24 dividido por 6 vai dar um 4. Só que já tem esse 2 aqui. Você vai multiplicando. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. E embaixo, 24. 9 com mais 8 é 17. 17 sobre 24. Então era esse aqui mesmo. Quem colocou 27, cuidado aqui com o produto. Talvez tenha errado aqui na fatoração, tá certo? A maioria fez, Professor, né? só uma dúvida. Sim. No caso, essa operação aí não faz a multiplicação trançada e multiplica os divisor, não. Tem que sempre fazer essa fatoração aí dos divisor, não é isso? Sim. Porque aquela multiplicação que você faz assim, isso é um equívoco que às vezes as pessoas querem ensinar esse bizu, esse macete de fazer o produto, mas tem que ter um pouco de cuidado. Tem que ter um pouco de cuidado nisso. Porque ó, esses números aqui, 8 e 6, eles têm divisor em comum, certo? Por exemplo, 3, 8, mais 2, 6. Eu calculei o MMC, deu quanto? Deu 24, certo? Deu 24. Se você tivesse multiplicado esse 3 pelo 6 aqui, 3 vezes 6 daria 18. É isso? E o 8 vezes 2 daria 16. Às vezes tem gente que faz isso. Aí acha que tá. Aí quanto é 16 mais 18? Daria 34. Só que aqui tá 24. Aí onde é que tá? Tem um pouco de cuidado. Você poderia até chegar nesse resultado se você tivesse feito o produto deles dois. Ó. Por isso que eu vou explicar aqui o seguinte. Naquela fórmula que eu botei lá no começo, se você multiplicar os denominadores, dá certo. Mas aí tem que fazer daquele jeito que ele coloca lá. Eu vou até já voltar para o livro. O livro colocou assim, ó, A sobre B mais C sobre D, não foi? Se você multiplica o B pelo D, ou seja, B vezes D, aí dá certo. Aí você faz BD, isso aqui fica A vezes D mais B vezes C. Se você fizer assim, dá certo. Vamos ver nesse exemplo aqui para você ver. Ó. Esse exemplo tem 3 e
8 mais 2 vezes 6. Vamos fazer igual o livro diz aqui, né? Então, ó, 8 vezes 6. Quanto é 8 vezes 6? 8 vezes 6 dá quanto? Dá 48, né? Agora vamos pegar o A vezes D, ou seja, que é a multiplicação trançada aqui, ó. A vezes D. 3 vezes 6 deu 18, né? 3 vezes 6, que é esses dois aqui, mais 2 vezes 6, 18, que é 16. Aí nesse caso aqui dá certo, né? Que aqui daria 18 mais 16 sobre 48. Somando esses dois dá 34. E aqui dá 48. Mas por que que dá certo? Porque a gente pode simplificar. Todos os dois são pares. Os dois números são pares. Então a gente pode simplificar por 2. A gente pode dividir por 2. Então 34 por 2 dá 17. E 48 dividido por 2 dá 24. Como agora você tem um par e um ímpar e eles não têm mais fator em comum, aí você para. Aí você vai dizer, oh, professor, mas então quer dizer que eu posso sempre multiplicar. Sim, se você multiplicar igual o livro faz aqui, você pode. Aí não precisa, é o equivalente a tirar o MMC, se você fizer isso aqui. Mas tem que ter esse cuidado. O problema que eu estou dizendo é que se você tira primeiro o MMC, que é o 24, e depois é que faz o produto trançado, aí dá errado, porque aqui deu 34 sobre 24. Aí isso aqui está errado, entendeu? Ou você multiplica o B vezes D e faz essa multiplicação trançada que nem eu fiz aqui do lado, ou então você faz que nem a gente fez. Tira o MMC, multiplica pelo de cima, soma mais o outro. Tá claro isso daí? Tá sim, eu queria só tirar essa dúvida, porque eu estava com essa dúvida. Mas você tirou? Sim, eu entendi. Eu vou colocar mais um exemplo para vocês fazerem, tá? Mais um exemplo. Faça isso aí. Pronto, vamos? Pronto, fizeram, né? Então aí você faz. Caso aqui, faça que os números são primos entre si, você vai ter que o MMC vai dar 15. 3 vezes 5, 15. Certo? Quando você dividir o 15 por 3 dá 5. 5 vezes 7. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2. Então 5 vezes 7, 35. 3 vezes 2, 6. Sobre 15. 36 com 35 com 6. 41 sobre 15. 41 sobre 15. Ok? Tô vendo aí que a maioria, vários fizeram, colocaram aqui na resposta, tá ok, tá certo. Pois é, isso. Pronto.
Eu vou voltar agora para o livro para a gente falar um pouco da multiplicação, tá? Aliás, não preciso nem voltar para o livro, não. Vou fazer aqui mesmo. Aqui tem mais espaço. Produto das frações. Quando a gente tem uma fração A vezes A sobre B, C sobre D, é bem fácil. O produto é mais fácil. É só você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o produto das frações não tem muito o que fazer, não. Certo? É só, não tem o que inventar. Você vai pegar o numerador com numerador, denominador com denominador. Exemplo. 2 sobre 3 vezes 1 sobre 5. Então fica 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Acabou. 2 sobre 7, 4 sobre 2, sobre 3. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21. Agora tem um detalhe. Quando a gente põe números grandes, às vezes é bom simplificar. Por exemplo, eu vou botar aqui 24 sobre 36. Vezes, eu vou colocar aqui 9 sobre 8. Por que é bom a gente simplificar? Para diminuir a conta. Por exemplo, 36 e 9 são múltiplos. 36 dividido por 9 dá quanto? Dá um 4, né? E o 24 aqui é múltiplo de 8, que dá um 3. Perceba como diminuiu a conta? Vai ficar 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 1, 4. 3 quartos. Tá vendo? Suponhamos que eu não quisesse simplificar do jeito que eu fiz. Eu simplifiquei de um jeito aí, pode ser que alguém não tenha entendido. Mas eu posso simplificar de outro jeito. Como assim, ó? Eu posso pegar o 24 e o 36, todos os dois são múltiplos de 8, se você for olhar, né? Aliás, desculpa. Todos os dois são pares, né? São múltiplos de 4, por exemplo, né? Em comum eles têm o 4. Eu poderia dividir por 4 os dois. Aí essa fração ficaria como? 24 por 4 dá 6. 36 por 4 dá 9. Vezes 9 sobre 8. Ainda está fácil. Dá para ver que esse 9 com esse 9 pode cancelar. Ó. Então fica 6 sobre 8. Que ainda pode ser simplificado por 2. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Mas percebeu que aquela primeira lá foi mais rápida. Ó. Eu multipliquei, eu dividi logo lá em cima e simplifiquei e cheguei mais rápido ao resultado. Certo? Então as simplificações nos produtos eles podem ser feitos, desde que respeitando as regras da divisão e da multiplicação. Tá ok? Professor, eu dei uma distraída aqui devido à chuva. Tem como o senhor explicar para mim essa daí de 24 sobre 36, que eu não prestei atenção? Vamos lá, né? Eu peguei aqui 24 sobre 36, multiplicando por 9 sobre 8. Como os números são grandes, eu disse assim, nós podemos simplificar. Se você não quiser simplificar, também não precisa. Você pode fazer direto, porque fica maior. Por exemplo, 9 vezes 24 vai dar um número grande. 8 vezes 36 vai dar um número grande. Então, você pode fazer se quiser. Mas você pode muitas vezes simplificar para reduzir o seu trabalho. Por exemplo, eu vou olhar aqui que o 36 e o 9, o 36 é múltiplo de 9. Então, eu vou simplificar. Por 9 aqui dá 1 e por 36 por 9 dá 4. E o 24 e o 8 também dá para simplificar, porque o 8 por 8 dá 1
E o 24 por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 3 sobre 4. Só pode fazer essa simplificação, professor, se houver como nessa situação, que ambos eram divisíveis pelo Sim, mesmo sim. número. Tem que ter divisibilidade, porque, por exemplo, vamos supor, vou colocar números aqui que não sejam, ó. 8, 9, 5, 11. Não tem como simplificar ninguém, né? Aqui, ó. Nenhum é múltiplo de nenhum aqui. O 9 não é múltiplo de 5, o 11 não é múltiplo de 8. Não tem como simplificar nada. Aqui você tem que fazer o produto mesmo. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 11, 99. Então não tem como simplificar. Então, no caso aqui, você só precisa olhar se os números podem ser diminuídos. Se eu não quisesse simplificar, por exemplo, se eu não quisesse simplificar, eu poderia fazer e depois diminuir? Pode, não tem nenhum problema. Quem é 9 vezes 24? Aí você tem que, se você não souber de cabeça, você faz a conta usando calculadora. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. 3, 21. Então, ó, deu 216. 36 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 288. Perceba que vai dar dois números grandes. Aí você tem que simplificar essa conta. Por exemplo, você pode ir simplificando. Vou dividir por 2. Então, 216 por 2 vai dar 108. 288 por 2 dá 144. Mas ainda está grande. Você pode simplificar por 2. O de cima dá 54. E o de baixo dá 72, né? Mas ainda está grande. Só um minuto. O computador está carregando aqui. Deixa eu só colocar aqui a bateria dele. Ainda dá para dividir ainda. Aí você vai lá e divide. Por 2. 54 por 2 dá 27. Né? 72 por 2 dá 36. Ainda dá para dividir. Só que agora não dá mais por 2, porque tem um número ímpar no meio. Mas dá para simplificar por 3. 20, aliás, por 9, né? Se eu quisesse. Se eu dividir por 3, você vai perceber que vai dar 9 e vai dar 12. E dividir por 3 de novo, vai dar 1. Aliás, vai dar 3, desculpa. E vai dar 4. Então, ó, 3 quartos. Perceba que eu trabalhei bem mais do que aqui, ó. Aqui, eu observando logo no começo, já simplifiquei bem mais rápido. O 24 por 8 deu 3 aqui deu 1. O 36 por 9 deu 4. Então, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Eu fui mais rápido do que ter feito essa conta aqui todinha do lado direito. A simplificação, a ideia dela é resumir o seu trabalho. Tá certo? Bem, é isso. Como eu tinha prometido, eu vou fazer aquela outra pausa para interromper. Essas pausas, eu estou usando essas pausas para, para poder conseguir organizar melhor o conteúdo, tá bom? Eu já baixei as aulas de ontem à noite, inclusive eu já postei. No finalzinho da aula eu vou mandar o link, tá bom? Eu já vou mandar o link das duas aulas de ontem de noite. Aí as de hoje de manhã eu ainda não carreguei, eu apenas baixei, mas ainda vou carregar. Então até amanhã eu devo estar carregando todos. Aí vocês vão esperando com paciência que todos vão estar lá. Eu vou parar aqui agora a gravação, 5 minutinhos e a gente continua, tá?